Bom, então hoje o Marcos está aqui conosco para a gente fazer um teste de redução de toxicidade de um esgoto, onde a gente vai fazer na sequência um tratamento biológico composto de MBBR e lodos ativados, né? Então, Marcos, qual é a sua expectativa com relação a esses ensaios? Vamos adiantar aqui e depois vocês vão ter a oportunidade de ver como é que é feito o ensaio, tá? O que nós esperamos hoje nesse ensaio que nós vamos fazer? Justamente é a aplicação da capacidade de oxidação do ozônio nesse efluente. Então a gente vai simular dosagens que nós estamos estimando lá na planta. É uma planta relativamente grande, da ordem de 110 metros cúbicos por hora. É uma carga elevada, da ordem de 7.500 miligramas por litro de DQO, mas ela tem uma carga tóxica que não chega a ser tão assustadora, né? Quer dizer, então a gente vai dosar, aí fazer algumas dosagens de ozônio, né? Que você até sugeriu aí para a gente simular. Então, qual que é o objetivo, né? Continuando na ideia do processo de oxidação, é romper as cadeias moleculares dos elementos que estão ali dentro desse efluente que são tóxicos, tornando-os não tóxicos. Quando a gente faz os testes de laboratório, então a gente procura criar uma curva de utilização de ozônio. Então a gente inicia com uma dosagem menor de ozônio, vamos dizer que com tempo de contato, né? A gente sempre fala em tempo de contato de ozônio de 5 minutos para uma determinada dosagem. A gente faz um segundo, um terceiro, eventualmente um quarto teste, levando a dosagem a um extremo. E aí, em função desses testes, dos resultados quantitativos desses testes, a gente vai saber qual é a dose exata de ozônio, a dose mais próxima da exata, para ser aplicada no processo. Alguns testes, João, são feitos assim porque a gente não conhece exatamente o que traz o efluente. Pode haver muitos compostos lá dentro, né? Mas, por exemplo, a gente conhece dosagem de ozônio para uma série de outros elementos. Por exemplo, ferro. Se você quer oxidar o ferro, se você quer oxidar o manganês, já existe uma dosagem pré-determinada e um determinado tempo de contato. Então é muito fácil a aplicação. Então o que significa isso? Há casos que a gente consegue dimensionar um projeto, como já fizemos, né, João? Mais de uma vez, a gente dimensiona simplesmente pelo conhecimento do que de qual é a necessidade que a gente tem naquele determinado efluente ou aquela água, mas muitos casos a gente não pode arriscar. É o caso do evento de hoje, né? Nós vamos avaliar qual a dosagem adequada de ozônio para que a gente possa reduzir essa carga de agentes tóxicos nesse efluente para preparar o efluente para o reator biológico. Oi pessoal, João Rosa da AquaExpert. Conforme combinado, nós vamos então agora nesse vídeo mostrar como é que é feito um ensaio de tratabilidade com ozônio. Então eu estou aqui com o Marcos da O3Tec de novo, que vai desenvolver esse ensaio, e vamos mostrar então os equipamentos e como é que nós fizemos. Então aqui nós temos o efluente que vai ser tratado, ele é um efluente de uma indústria de papel. E, Marcos, agora faz a descrição para nós aí do equipamento. Bom, o objetivo vai ser a inserção de ozônio em determinadas doses, como nós falamos no vídeo anterior, né? Para a gente estabelecer uma curva e ver o ponto ideal quantitativo de ozônio. O teste é muito simples, na verdade. Nós vamos usar a metodologia de difusão por bolhas. Nesse becker, então, nós temos aqui um difusor. O gerador de ozônio, nós estamos com ele aqui embaixo. Esse equipamento ele gera 6 gramas hora de ozônio. Há uma concentração de 90 miligramas por litro. E estamos alimentando o gerador de ozônio com oxigênio, justamente para a gente ter a eficiência total da câmara de ozônio. Então nós vamos oferecer 90% de oxigênio dentro de um determinado tempo no volume da câmara. Diferente se nós captássemos o ar ambiente, que teríamos apenas 21%. O resto seria nitrogênio e outros gases, né, que não tem nenhum auxílio para a geração de ozônio. Então, depois dos testes, nós vamos compensar a ineficiência do processo
A eficiência, para vocês terem ideia, nessa metodologia do jeito que foi feito aqui, está na ordem de 10%. Significa que 90% do ozônio que está sendo inserido aqui está saindo na forma gasosa, sem efeito nenhum. Em campo, normalmente a gente utiliza a metodologia de inserção por injetor, ou Venturi, que o pessoal às vezes chama. Podemos também usar a nova metodologia de microbolhas, de nanobolhas, melhor, certo? Hoje existem injetores especiais que já geram as nanobolhas. Muito interessante. Mas com eficiências próximas na faixa de 70%, da mesma forma que o injetor. Então tudo isso é compensado daqui, em relação aos resultados, para a planta com a metodologia correta de inserção. Perfeito. Então aqui nós vamos fazer então 4 dosagens, né, Marcos? Sim. E depois a gente vai fazer uma curva e com isso a gente vai então depois definir qual é a melhor dosagem com base em ensaios de toxicidade que nós vamos desenvolver no nosso próprio laboratório. Então Perfeito. Vamos iniciar o ensaio. Vamos. Esse gerador de ozônio, por ter uma capacidade pequena, 6 gramas/hora, ele requer apenas 2 litros de oxigênio. Tá? Então nós estamos regulando a vazão para 2 litros. E aqui basta ligar o equipamento. A gente já vai observar que já está havendo, né, a difusão das bolhas e o ozônio já está atuando na oxidação dos elementos. Bom, então enquanto aguardamos aqui os resultados aqui, vamos conversar com o Marcos aqui a respeito de outros usos que nós podemos fazer de ozônio. Certo. Bom, então, João, enquanto nós aguardamos aqui o tempo, né, de contato com o ozônio no efluente, nós vamos falar um pouquinho de uma outra aplicação, ou talvez de outras aplicações do ozônio. Por exemplo, o ozônio pode ser utilizado na forma gasosa para a eliminação de odor. Então não é só como agente oxidante dentro do elemento a ser tratado, por exemplo, do fluido a ser tratado a água, né, fluido líquido, água de efluente ou água para consumo. Mas imaginemos que a gente tem um local onde existe um odor muito forte. Muitas vezes nos tanques de tratamento físico-químico, nos tanques reservatórios de efluente sanitário ou de qualquer outro tipo de efluente que também tem um odor forte. A gente pode colocar o ozônio em forma gasosa dentro do tanque. Então, mesmo que a gente não esteja tratando o efluente com ozônio, nós podemos tratar o ambiente aéreo para que não haja odor. E o ozônio, como eu disse, é muito eficiente. Se nós pegarmos um efluente sanitário, se nós pegarmos esgoto sanitário, e a gente criar uma leve camada de ozônio em cima, imediatamente desaparece o cheiro, o odor, né, característico desse efluente. Então é uma outra forma interessante de aplicar ozônio. E essa requer uma quantidade muito pequena de ozônio. Então é extremamente viável economicamente a aplicação do ozônio quando a gente também precisa remover o cheiro do ambiente ou do local onde existe a estação de tratamento ou os tanques reservatórios, João. Bom, então agora nós atingimos os 5 minutos. Então aqui agora a gente vai coletar essa amostra para posteriormente fazermos então um ensaio de toxicidade. Ô João, e uma coisa a observar é que no nosso foco hoje não era trabalharmos a cor do efluente. Que no caso aqui, com os primeiros 5 minutos de contato, houve uma pequena mudança, mas o objetivo não era esse. Mas existem alguns efluentes, por exemplo, de indústrias têxteis ou outros efluentes com muita cor, que o ozônio reduz a cor significativamente. É visível a redução da cor quando se aplica o ozônio. Bom, pessoal, agora vamos começar então o ensaio de 10 minutos de dosagem. Só vou pedir desculpa aí pelo barulho, mas a gente tem que fazer esse ensaio numa área externa por causa da geração de ozônio, tá? Quer dizer, então esse barulho, infelizmente, a gente vai atrapalhar um pouquinho. A mesma vazão de oxigênio, 2 litros por minuto, para manter o mesmo parâmetro de geração de ozônio. Se você aumenta o fluxo de oxigênio, você muda a concentração. Então tem que manter os mesmos parâmetros. E aí iniciamos o teste. Então agora vamos aguardar 10 minutos. No primeiro ensaio a gente notou que o esgoto ficou um pouco mais escuro. Depois a gente vai fazer uma comparação. Então, dependendo do esgoto que a gente está fazendo o tratamento com ozônio, não necessariamente a cor vai ficar mais clara, tá, pessoal? Como você falou, é verdade. O efluente, ele
mudou a tonalidade dele, né? A cor ficou um pouquinho mais escuro, e isso é um processo natural que acontece com a própria oxidação. Nós não sabemos exatamente o que temos dentro desse efluente. Então nós estamos oxidando, mudando a característica das cadeias moleculares, né, dos elementos que estão lá dentro, e muitas vezes a cor muda, até fica mais escuro. O que a gente observa é que, às vezes, o processo de oxidação, a primeira oxidação, torna mais escuro o efluente, e depois, numa segunda reação, né, química, aí o efluente começa a reduzir a cor. Muito interessante. A gente vai ver isso depois, o que aconteceu com os Beckers de todos os testes. Bom, então o ensaio com 10 minutos foi finalizado, então agora vamos coletar a amostra para depois a gente fazer um ensaio de toxicidade. Bom, então agora nós vamos iniciar o ensaio com 15 minutos de contato do ozônio. Bom, então aqui a conclusão do ensaio com 15 minutos, então a gente pode ver que aqui, neste caso, a cor ficou bem mais clara do que no ensaio anterior. Então agora nós vamos iniciar o último ensaio, a última bateria, que são 20 minutos de contato com o ozônio. Então, colocando 2 litros por minuto de oxigênio, ligando o gerador de ozônio, e agora anotando o tempo de 20 minutos de contato. Concluímos a dosagem com 20 minutos, então a gente vê mais uma vez que a cor ficou alterada, está bem mais claro agora do que o esgoto bruto, né? Bom, agora concluindo aqui os nossos ensaios com a aplicação de ozônio, vamos ver visualmente o que nós atingimos. Então nós temos aqui, ó, o esgoto bruto. Então ele tem essa coloração. 5 minutos depois, a coloração ficou um pouco mais escura do que o esgoto original. Com 10 minutos ele já clareou em relação ao original. 15 minutos de contato de ozônio já ficou mais claro ainda, e com 20 minutos. Bom, daí o objetivo nosso desse ensaio é remoção de toxicidade, não é remoção de cor, né? Então, vocês podem me perguntar, pô, então por que vocês não fazem uma aplicação de 20 minutos aqui? Por questão de investimento, né? Então a gente precisa ver a modicidade. O que é mais em conta? Você fazer um investimento com muito ozônio e reduzir o seu tratamento biológico, ou fazer uma dosagem menor e depois complementar com o seu tratamento biológico, né? Nós estamos então fazendo exatamente esse tipo de ensaio. Bom, então qual é o objetivo desse ensaio? É a gente fazer uma curva onde nós vamos ver qual é a dosagem que permitirá que a gente faça uma remoção de toxicidade, de modo que a gente possa então aplicar o nosso tratamento biológico dentro das instalações existentes, porque no nosso caso específico nós temos limites de instalação, né? O tratamento biológico tem uma capacidade implantada e a toxicidade impede que a gente tenha uma eficiência maior. Então agora, com esse ensaio, a gente vai ver, através de ensaios de toxicidade, se a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. Bom, pessoal, eu acho que nós demos então uma boa pincelada aqui, deu uma boa introdução do que é a tecnologia do ozônio. E vocês, gostando do vídeo, dê um joinha para nós. Se não está inscrito, inscreva-se no nosso canal e acompanhe outros vídeos, tá? Então, muito obrigado, Marcos. Eu agradeço. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Até a próxima, pessoal.